Graças a paz, querido. Tudo bem? Boa noite. Graças a paz do Senhor. O povo está chegando, né? O povo está entrando. O nome do Senhor tem sido glorificado. Hoje, dia 11 de março de 2021. Nós temos até um aniversariante hoje, né? Bruno Escovedo faz aniversário hoje. Daqui a pouco nós vamos orar pela vida do Bruno, pela vida de todos os aniversariantes. Mas nesse exato momento, nós vamos fazer uma oração, agradecer você que já entrou, você que vai entrar daqui a pouco, né? Aproveita aí, pega no seu grupo do Zap, começa a compartilhar o link, já expliquei para os irmãos, você vai lá no Face, copiar link, aí você vai no grupo do Zap e você sai disparando, porque é tempo de nós nos aprofundarmos em Deus. Ó, acabei de compartilhar aqui o link, tá? Deus abençoe tua vida, Manel. Deus abençoe tua vida, Miranilde, né? Diaconisa Sandra, Pastor Jorge, Serginho, Regina. Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma oração nesse exato momento, para a gente poder iniciar esse período de imersão. E logo em seguida vamos dar alguns avisos para a gente já startar a palavra de hoje. Tipo a pastora fazer essa oração em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz para todos vocês. Sejam bem-vindos. Que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco. Amém. Abrindo o nosso entendimento, nos tirando as distrações para que a gente possa dedicar esse momento ao Senhor Jesus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, porque somos livres para te adorar, somos livres para te buscar, Senhor. Temos a liberdade, Senhor Jesus, de proclamar o seu nome, Senhor. Temos instrumentos e ferramentas para levar a toda criatura o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E é isso que nós estamos fazendo neste momento, Senhor. Nos reunindo, Senhor Jesus, como igreja para aprender mais de Ti, receber a Tua porção que o Senhor preparou para as nossas vidas neste momento, Senhor. Que possamos deixar as distrações de lado, que venhamos, Senhor Jesus, nos ligarmos com o Teu Espírito, Senhor. Para que o nosso coração, os nossos ouvidos possam estar abertos, ó Pai, e sensíveis a Deus, a Tua voz, para que a gente possa receber a Sua ordenança, o Seu comando, a Sua instrução, Senhor, porque queremos viver no centro da Tua vontade, mas para que nós estejamos no centro da Tua vontade, nós precisamos Te buscar, precisamos, Senhor Jesus, nos aprofundarmos mais e mais de Ti. Então, neste momento, Senhor, permaneça conosco, esteja conosco, Senhor, e que nada venha atrapalhar este momento contigo, nada venha interromper, Senhor, a nossa adoração, Senhor Jesus, o nosso culto a Ti, ó Pai. Seja conosco em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, graças a Deus. A paz, Kátia. Manda um abraço, meu amigo Fernando. Fala pro Fernando que domingo tem Santa Ceia. Quero ver ele lá para a gente ceiar juntos em nome de Jesus. A irmã Patrícia, nós vamos hoje estar conversando com a irmã Patrícia. Levantemos um clamor mediante não só por São Paulo, mas pelo Rio de Janeiro, por todos os estados também. O que tem acontecido, hoje o Eduardo Paes, ele liberou certas coisas, mudou até o horário, aumentou a flexibilização, e o Dória, em São Paulo, ele restringiu até mesmo os cultos, os cultos, ou seja, está afunilando cada vez mais, e o tempo que nós estamos, nós precisamos aproveitar, porque, querido, eu vou falar para você, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Graças a paz, Diaconisa Angélica. Então, Anderson, te amo, querido, a paz. O Tiago gostou do presente? Está brincando ainda, Tiago? Manda abraço para Daniele, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. A palavra é muito conhecida, livro de João, capítulo 5. Evangelho de João, Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 5. Isso, tô aqui, ó, tô olhando para cá que eu já tô botando. Tô compartilhando. Já botei no grupo. Botar até o grupo da família, para o pessoal poder, chama todo mundo, um tempo de qualidade, tempo de
instrução, um tempo de aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Meus amados, a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de João, capítulo 5, é um capítulo que eu gosto muito, que expressa uma verdade muito forte no nosso coração. Mas antes eu quero te dar um aviso, alguns avisos. Pastor, o que nós temos no sábado? Sábado nós temos um encontro de mulheres. Os nossos cultos, eles passarão a ser no segundo sábado de todos os meses. Então, mulherada, anota aí na agenda, reserva essa data aí no seu calendário. Todo segundo sábado de cada mês, nós estaremos nos reunindo para adorar o nome do Senhor. Então, sábado agora, dia 13, a partir das 16h30, estaremos na Avenida das Américas, não, Avenida dos Mananciais. Recebo. Avenida dos Mananciais 995 Taquara, para adorar ao nome do Senhor, comemorar os aniversariantes do trimestre e principalmente o Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8. Então você, mulher, está convocada a participar conosco desse culto de adoração ao nome do Senhor. Pastor? Quero aproveitar, Vani, Deus abençoe, Vani. Quero aproveitar, hoje nós temos aniversário do Bruno Escovedo. Amanhã nós temos aniversário, pastor Márcio faz aniversário de ministério amanhã, né? Sábado, evento das mulheres. Domingo, Santa Ceia, Escola Bíblica Dominical, 10 horas da manhã, transmissão online, não é? Domingo à tarde, Santa Ceia. Eu quero convidar você para estar conosco na nossa Santa Ceia. E domingo também nós retornaremos à parte infantil, a sala das crianças. Atenção papai, atenção mamães. Aqueles que ainda não entraram em contato com a diaconisa Angélica, procure a diaconisa Angélica. Hoje nós passamos o dia lá. Eu, pastor Jorge, diácono Robson, nós ajustamos tudo que tem que ser ajustado. A sala foi higienizada, foi pra caramba, foi. E graças a Deus está tudo funcionando, ar-condicionado, tudo climatizado. Eu quero incentivar você, pai, a você, mãe, a você levar os seus filhos. Mas não levem assim, vou chegar lá e vou levar. Não vai ser assim, né, pastor? O que nós estamos pedindo? Não, a gente precisa da ajuda de vocês no seguinte: entre em contato com a diaconisa Angélica, ela é responsável pelo departamento infantil de nossa igreja. Nós estaremos ainda com algumas restrições para evitar muita pessoa dentro da mesma sala. Então a gente está limitando a 5 crianças por domingo dentro da salinha, tá? É importante fazer essa reserva, porque atingindo esse número, a criança que aparecer adicionalmente, ela infelizmente não poderá estar dentro da salinha. Mas pode estar na igreja junto com seu pai, sentadinho lá assistindo o culto, sem problema algum. Isso não é motivo para deixarmos de ir à casa do Senhor. Tá? Repete, por favor, pastor, para ficar bem claro. Repito. Que você que é pai pode levar o seu filho. Pode e deve, porque para a igreja. Nós precisamos cultuar o nome do Senhor e ensinar a criança no caminho que deve andar. Isso. Então leve-o para assistir o culto contigo, caso você não consiga reservar a vaga dele na salinha. São 5 crianças apenas. Pastor, mais 5 crianças? Sim, gente, porque nós estamos ainda com todo aquele cuidado. 5 crianças, mais a professora, mais auxiliar, se tornam 7 crianças. Então a gente não tem uma sala muito grande, então a gente precisa limitar para tornar a criança segura e o professor também. Nós pedimos também, queridos, quando vocês conversarem com a diaconisa Angélica, pode até alinhar com ela, que as crianças utilizem suas respectivas máscaras, que leve a sua própria garrafinha de água, não é? E que os pais já vão instruindo desde casa a necessidade da criança entender que não pode tirar a máscara. E para você, pai, os professores estarão, tá, com luva, com máscara, com máscara viseira antigotícula, a vestimenta, tudo paramentado da melhor forma possível, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Sabemos que isso é um vírus que pode pegar em qualquer local, na igreja, na rua, na escola, até mesmo dentro de casa. Mas nós precisamos fazer a nossa parte
é isso que nós fazemos. E por falar em fazer a nossa parte, no livro da carta de Timóteo, Paulo vai falar para orar pelos governantes. Você que está falando mal do Bolsonaro, você que está falando mal dessa situação do Lula, que se tornou-se elegível, criticando o Eduardo Paes, o governador do Rio de Janeiro, nós estamos perdendo muito tempo fazendo isso. Nós precisamos saber ganhar tempo. Então eu quero convidar você, a partir de hoje, você que não tem feito isso, vai começar a fazer a partir de hoje. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo nosso presidente, orar pelos governantes, vamos orar pela parte administrativa do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo. Essa situação está uma situação que hoje, saiu até no jornal, o Brasil está se tornando o epicentro global dessa pandemia, de tamanha situação que está se generalizando. Então peço ajuda a você, meu amado irmão, a você, minha amada irmã, vamos juntos olhar pela nossa nação. Diaconisa Sandra botou aqui a questão do lanche das crianças. Vamos voltar. Papai, mamãe, vovô, vovó, leve o lanche para a criança. A igreja não é creche, mas nós vamos fazer a nossa parte. Eu falo com bastante amor, recebam com bastante carinho que eu estou falando dos irmãos. Levem o lanche dos seus filhos, levem tudo discriminado, tudo higienizado desde casa. Amém? Por favor. Queridos, é pensando na própria segurança segurança da criança. Nossa igreja sempre ofereceu às crianças um lanchinho, tá? Mas nesse momento delicado, para a gente evitar o máximo possível de contato físico para a segurança das crianças, a gente está pedindo que o pai mande, aos pais, né? Mande o lanchinho para que ela mesma possa tirar da lancheirinha ou da bolsinha e ela se alimentar e ela guardar, para evitarmos o máximo de contato físico possível, tá? Normalizando, a gente volta a ofertar o lanche em nome de Jesus. E aproveitando também, hoje faz aniversário um amigo nosso. Um homem de Deus muito importante, assim como o Bruno é importante, como o pastor Márcio faz aniversário amanhã de ministério é importante. Você, Manel Carvalho, não é? O Rosimar, manda um recado para ele. Manel Carvalho, ó, amamos você. Mandei um recado para você lá do Face, que Deus abençoe tua vida. Somos gratos a Deus por tudo, tá? De coração. Vamos lá, João capítulo 5. Pastora, lê para mim, por gentileza, do verso 2. Vai lendo, a partir do verso 2. João capítulo 5, a partir do verso 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Até aí. Pula para o verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." Senhor, foi a tua palavra que foi lida. Senhor, dá entendimento àqueles que estão assistindo e àqueles que virão posteriormente. Dá entendimento da tua palavra. Espírito de revelação, espírito de graça, recaia sobre as nossas vidas. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, é um tempo de graça, tá? Quero convidar você a vir conosco nessa questão. Semana passada nós falamos a questão de presença, da necessidade de valorizar a presença. Glória a Deus pela visão, porque quando Deus ele fala, ele entra, ele fala com a sua igreja, porque Deus está liberando para o povo coisas grandes e que o povo dele precisa entender,
para que possa caminhar, para que possa avançar. E na quinta-feira passada nós falamos, no domingo, o pastor Samuel, presidente lá da Nova Jerusalém, sede, um homem de Deus, ele convidou outro homem de Deus, pastor Eduardo Gonçalves, que trouxe uma palavra, eu estava assistindo, né? Ele trouxe uma palavra falando dentro daquilo que Deus colocou, não falou o nosso espírito na quinta-feira, e aí eu agradeci tanto a Deus, ele falou algo que marcou. Eu quero trazer à memória o que o pastor Eduardo Gonçalves falou no domingo, para que a gente possa iniciar esse período de estudo, não é? Ele foi explicar a diferença de presença para manifestação. Só recapitulando, presença, o que é a presença? Presença é a pessoa de Jesus presente. O verbo que se fez carne habitou entre nós. Repetindo, presença é a pessoa de Jesus presente. E manifestação? Manifestação é o que a pessoa de Jesus, estou olhando para cá que eu estou lendo, está disposta a fazer em relação à nossa resposta à sua presença. Por quê? Porque quando Jesus ele está presente, a presença de Jesus merece uma resposta, não é? Merece uma resposta. E que resposta é essa? É quando você se entrega, é quando você se prostra aos pés de Jesus, e quando você se gasta e se deixa gastar. É quando você faz isso, você está respondendo à presença do Senhor, do Filho, do unigênito do Pai naquele lugar. E quando nós respondemos à presença do Senhor, é Ele quem determina qual será a manifestação que ocorrerá naquele lugar. Então nós precisamos entender que as manifestações de Cristo estão atreladas às respostas que daremos em relação à sua presença nesse local. Então a primeira coisa que eu quero falar para você: Jesus está presente na tua casa. Jesus está presente aqui nesse lugar, nesse exato momento na nossa vida. Qual é a resposta que estamos dando em relação à presença de Deus na nossa vida? Nós precisamos aprender a responder da forma correta. Uma resposta digna, uma resposta honrada, uma resposta de coração em relação à presença de Jesus nesse lugar. Então entenda, Jesus está na sua casa nesse exato momento, querido. O irmão Anderson botou quantos livramentos Deus tem dado, quantas pessoas têm sido ceifadas, né? Ceifadas pela questão da Covid. E eu olho para você, olho para a nossa casa, para a nossa família. Deus tem preservado a nossa família, Deus tem preservado a tua família, Deus tem preservado a tua vida. E qual é a resposta que estamos dando em relação à presença de Deus na nossa vida? Qual é a resposta que estamos dando hoje em relação à presença de Deus na nossa casa? A presença de Deus no nosso trabalho, no BRT que pegamos, né? No ambiente que a gente tenta fugir de aglomeração, mas às vezes não dá, no mercado. Ou quando você vai pagar alguma conta, porque ainda existem pessoas que não se sentem bem utilizando a internet como meio de pagamento. Ou aqueles que trabalham de sol a sol, Amanda, né, Amanda? Então tá trabalhando, tá lutando, e Deus tem livrado. E qual é a resposta que estamos dando em relação à presença de Deus? Porque o livramento, querido, ele vem mediante a presença de Deus naquele local. O livramento é a manifestação. É uma das manifestações da presença de Deus. Então, querido, o Anderson falou de livramento. Livramento é uma das manifestações da presença de Deus. Kátia, Fernando, Anderson, Amanda, Gladys, Pastor Jorge, Pastor Márcio, Cadu, Patrícia, se pudesse, né? O Manuel, você que nos assiste aí, a Vani, eu quero ver você, querido. Todo mundo lá no presencial, se for possível, domingo. Qual vai ser a tua resposta que você vai dar para tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida? Lindão, lindona? Então vamos juntos celebrar o nome do Senhor, sentar à mesa. Domingo é Santa Ceia. Nós precisamos ser gratos. Deus livrou a vida do meu pai. Que ele seja grato, que nós sejamos gratos. Precisamos valorizar. E o livramento é uma das manifestações da presença de Deus.
E quando nós valorizamos mais a manifestação e desmerecemos a presença, nós estamos perdendo as oportunidades. Estamos desmerecendo aquilo que recebemos. Eu preciso valorizar as manifestações, amém, pastor? Amém. Mas eu preciso valorizar ainda mais a presença. E quando eu fico em casa podendo ir à igreja, eu estou desmerecendo a presença. Quando simplesmente eu posso me dar para a obra e não me dou, eu estou desmerecendo a presença. Valorize a presença, querido. Eu quero ver você lá no domingo, culto de Santa Ceia. Se você puder, logicamente, se não, eu quero ver você online. Vamos juntos, né, Amanda? Deus tem te guardado, Amanda. A condução que você pega, Deus tem guardado a Jenis, a Juliana, que trabalha na área de saúde. Deus tem preservado a tia Neide, a tia Nelly. Olha o que Deus tem feito. Isso é tudo manifestações. Manel Carvalho fez aniversário hoje, está vivo de pé. Livramento é manifestação de Deus. Precisamos valorizar a presença. E aí, pensando nisso, querido, Deus falou conosco dentro desse texto. Posso fazer um complemento? Pode. Antes de a gente passar para o próximo tópico? A manifestação de Deus, a presença de Deus, corrigindo, ela não está somente na igreja, conforme o pastor falou. Ela está em casa, ela está na nossa vida a partir do momento em que aceitamos Jesus como suficiente Salvador. Aonde nós vamos, a presença do Senhor vai conosco. A resposta à presença do Senhor, ela não é somente estarmos na igreja adorando ao nome do Senhor. É importantíssimo, sim, cultuarmos ao Deus como igreja, estarmos na casa do Senhor. Mas a gente não sai da igreja e deixa a presença do Senhor dentro da igreja. Ela acompanha-nos aonde quer que formos. Então, as demais respostas que precisamos dar ao Senhor, como respeito a Ele, como a sua presença, é o temor, é a obediência, nada fica desapercebido aos olhos do Senhor. Então, independente de onde nós estivermos, nós precisamos nos portar como cristãos, respeitar da mesma forma que a gente respeita o Senhor, cultuando, adorando na igreja. Precisamos, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, na casa de um amigo, aonde quer que formos, precisamos responder à presença, nos comportarmos, porque a presença do Senhor está ali conosco em todo o tempo. Com muito temor. O que acontece nos dias de hoje, que muitos estão perdendo o temor. Pastor, o que o senhor fala de perder o temor? As pessoas estão tratando Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. Querido, atenção para você que louva, você que toca, você que prega, você que ora. Nós não podemos fazer nada sem a presença. Nós precisamos nos santificar. Hoje eu estava ouvindo o homem de Deus pregar, quando Deus chegou para Samuel e falou assim: Samuel, pega o azeite e vem, para poder ungir. Quando ele foi até a casa de Jessé, para poder ungir o rei que seria Davi. Por que Deus chegou e falou para Samuel: pega o azeite? Porque o que Deus estava falando? A minha parte eu estou fazendo, mas você precisa fazer a sua parte. A parte de liberar bênção, a parte de dar livramento, a parte de abrir porta, de fazer milagre é comigo, mas a parte da busca da santificação, de buscar e de encher o pote de azeite é sua. Então entenda, a gente não pode iniciar essa imersão de hoje sem falar sobre isso. A pastora falou de dar resposta. Meu amado irmão, eu preciso valorizar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E uma das valorizações é a lealdade. E não existe lealdade sem temor. Não existe lealdade sem reverência. Não existe lealdade sem simplesmente você não reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Né? A irmã botou: Jesus não é o meu chapa. Né? Jesus não é o teu mano. A gente estava falando hoje que agora é tudo mano para lá, mano para cá. Jesus, querido, Jesus é algo muito maior. Nós precisamos entender que Deus é Deus. E se não tivermos temor, se não tivermos reverência, nós estamos jogando todo o trabalho que Ele faz por nós por água abaixo.
E se a gente decide ser cristão só dentro da igreja e ter outro tipo de resposta à presença do Senhor fora dela, a gente a cada dia mais vai afastando a presença do Senhor de perto da gente. A presença do Senhor, ela não permanece no meio do pecado. Ela não permanece no meio da injustiça, ela não permanece no meio da fofoca, ela não permanece na conduta errada. A gente vai se afastando cada vez mais do Senhor. Vai, e aí, conforme a Eliane botou agora, a falta de conhecimento da verdade. Mas por que as pessoas não querem conhecer a verdade? Porque a verdade, querido, ela quebra. A verdade, ela machuca. A verdade, ela destrói, mas é a verdade que salva. A verdade restaura. A verdade liberta. Então a palavra do Senhor, ela vai de confronto. Confronto, nós precisamos entender isso. Que se Jesus é o dono da minha vida, se Jesus é o rei da minha vida, se Jesus é o dono da minha casa, eu preciso responder aquilo que eu falo. Se eu falo que ele é, eu preciso corresponder àquilo que eu digo, à altura. Se ele é o rei da minha vida, então quem manda na minha vida é ele. Se ele é o dono da minha casa, então quem manda na minha casa não é o mundo, quem manda na minha casa é ele. Então se quem está mandando na minha casa, as minhas atitudes são outras pessoas, então ele não está sendo o dono totalmente da minha vida. Então é muito fácil você estar adorando a Deus na tua casa. É muito fácil. Mas quando você sai da tua zona de conforto, querido, e você vai até uma igreja mais próxima da sua casa, você está se esforçando e você está reconhecendo: Deus, eu preciso, se der para mim eu vou, se não der para mim tu sabes, Pai, mas se dando para mim eu vou. Eu preciso valorizar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, não é? Eu preciso entender isso, porque às vezes existem pessoas que não entendem e Deus sabe, mas o pior é aquela pessoa que não entende e não faz, comete ilicitamente as coisas, sabendo o que está fazendo, sabendo. Aqui eu vejo um homem que ele estava há 38 anos padecendo de uma situação constrangedora, uma situação que o impedia de ter acessos a alguns lugares, uma ação que impedia aquele homem vou usar essa palavra, que limitava os seus sonhos. Um homem que está há 38 anos padecendo daquela situação, ele era aleijado. Qual o sonho desse homem? Como é que ele ia sonhar? Como é que ele ia desejar? Ele vivia assombrado por uma dor, né? Ele vivia assombrado por uma realidade. Só que a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a presença de Jesus mostra para aquele enfermo que diante de toda e qualquer adversidade, vou usar uma outra palavra, diante de toda e qualquer impossibilidade, a presença de Jesus vale mais. Né? Tem um termo que até a irmã Lívia Lima botou aqui, né? Pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu vou falar para você, a presença de Jesus vale mais. Se teus olhos estão vendados, deixa eu te ajudar. A presença de Jesus vale mais. Sabe, se você está com dúvida, se você está agoniado, se você está cheio de impossibilidade para se deslocar para uma igreja, ou até mesmo para você ter acesso a um meio de comunicação para pedir uma ajuda, eu vou falar para você, a presença de Jesus vale mais. A presença de Jesus, ele vai fazer você ser curado. A presença de Jesus vai fazer você ser restaurado. A presença de Jesus vale mais na nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que havia uma grande multidão naquele lugar. Querido, grande multidão. Eu estava lendo, quando eu li esse capítulo, eu falei: Senhor, me dá graça, me dá graça, me dá graça, me revela, me revela. E aí quando eu estava estudando esse capítulo, eu fui procurar falar de multidão. Multidão aponta para uma palavra que hoje está se evitando: aglomeração. Então vem comigo. Existiu uma aglomeração. Não eram 10, não eram 20. Eu estou falando de aglomeração, uma grande aglomeração de pessoas, um grande número de pessoas. Só que essas pessoas, olha só, guarda isso, essas pessoas tinham algo em comum. Essa multidão tinha algo em comum.
O que elas tinham em comum? Ali todos eles estavam precisando de algo. Estavam em busca de uma cura. Porque de tempos em tempos, a Bíblia não fala de quanto tempo, mas de tempos em tempo o anjo vinha e movimentava as águas. Eu me lembro daquele cântico: quanto tempo esperei, chegou a minha vez, move as águas, Senhor. É antiguidade, mas saudade. Gosto muito desse cântico. Então o anjo vinha, movimentava as águas. Só que o anjo movimentava as águas, e a palavra deixa claro, é que o primeiro, não era o último, era o primeiro que entrasse, ele era curado. Cadu, Deus abençoe tua vida, Cadu. Meu cunhado, vou falar contigo, vou falar com todo mundo agora. Pensa, todo mundo está aguardando uma bênção, todo mundo. Mas aí vem, e somente o primeiro que entrava naquelas águas era curado. Pensa na luta. No desespero, né? Pensa no desespero. Olha o cenário. Um piscinão, né? Que não é o de Ramos, nada contra, mas um piscinão, e todo mundo ali esperando, aguardando. Aí o anjo desce, pá! As águas, pá, pá, pá! Um olha para o outro, quem vai, e quem entrava era curado. Primeiro. Então esse é o cenário que aquele senhor de 38 anos, Jaciana, tá sumida, Jaciana. Domingo tem culto, hein? Deus abençoe tua vida, Jaciana. Manda um abraço pro Heitor. Esse era o cenário que aquele homem de 38 anos, ele vivia. Qual é o pensamento que um homem que não tinha ajuda... Vamos falar de impossibilidade? Mas impossibilidade. Ele não tinha ajuda. Não. Ele não tinha apoio. Nenhum. Né? Ajuda e apoio são diferentes. Né? Outra impossibilidade. O tempo. Né? Essa palavra, pastor, o tempo é impossibilidade. Para quem está angustiado, se torna. Para quem está angustiado, necessitado, o tempo se torna uma impossibilidade. O tempo pode fazer até a pessoa desistir daquilo que ele está buscando. A angústia desse homem era tamanha, durante 38 anos. Sabe que às vezes a gente está aguardando uma bênção há dias, há meses, há 2 anos, 3 anos, 5 anos. A gente já quer desistir, já quer chutar o pau da barraca. Imagina 38 anos. É muito tempo. 38 anos. E esse homem estava... 39, hein? 39. Então, esse homem estava ali há 38 anos aguardando. E aí Jesus estava passando. E uma vez eu liberei uma palavra lá na nossa casa. Você está convidado a estar lá conosco. Que eu bato muito nessa tecla. Todo lugar que por onde Jesus passava, ele deixava de ser comum. E Jesus estava passando naquele local, assim como eu creio, pelos olhos da fé, crendo na palavra que é viva e eficaz, que Jesus agora está passando na tua casa, que Jesus agora está passando e visitando os teus filhos, que Jesus agora, você que está no leito e você que está com dores de cabeça na coluna, problemas renais, eu creio que o anjo do Senhor está passando agora aí. E esse local, receba aí, deixa de ser comum para ser um local da manifestação da presença da glória de Deus na tua vida. Jesus está aí, Jesus te ouve. Né? A irmã Eliane botou, realmente uma Eliane, era isso aí, cada um por si. Cada um por si e Deus por todos. Né? Já tinha esse jargão, todo mundo usava. Mas era isso, querido. Era briga, todo mundo queria. Mas aí simplesmente Jesus passou. Eu vou repetir para você pegar. Mas aí simplesmente Jesus passou. Né? Então pega isso aí. Você que está desempregado. Você que está cheio de dúvida. Se tem alguém aí vendo essa live e está angustiado. Jesus passou. Jesus está passando. E Jesus passou e viu aquele homem. Ele olhou para aquele homem e fez uma pergunta. Queres ser curado? Depende da sua versão. Queres ficar são? Sabe, queridos? O Cadu botou que a maior bênção
é ter Jesus. Eu vou aproveitar esse gancho do meu cunhado e vamos aprofundar um pouco, né? A maior bênção é reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Eu preciso entender, sabe, Deus abençoe tua vida, Wanda, paz, simplesmente que Jesus, ele chegou para um homem, pastor, que ele estava padecendo, angustiado, durante 38 anos, e ele simplesmente olhou para ele e perguntou: quer ser curado? Sabe, a igreja do Senhor precisa entender que Deus, ele não está preocupado em nos dar primeiro um carro novo, uma casa. Ele não está preocupado em nos dar um emprego. Ele não está preocupado em nos dar primeiro a cura dessa Covid. Ele simplesmente quer curar feridas da alma. Ele quer nos salvar. Jesus, ele quer primeiro tratar do espírito, da alma do homem. Ele quer, por isso essa pergunta é: quer ser curado? Porque hoje nós queremos tantas coisas, mas estamos guardando feridas lá atrás. Traumas do passado. O Senhor abre uma porta para mim, mas eu estou com um trauma de 50 anos atrás. Eu estou remoendo uma ferida. Porque eu quero tanta coisa hoje, mas eu não pedi a cura, algo que está me prendendo lá atrás. Ei, Jesus chega para aquele homem. Jesus poderia, né, pastora, chegar e pegar aquele homem no colo e levar até o tanque. Ou Jesus poderia simplesmente chegar, olhar para ele e a pessoa ser curada. Mas Jesus, ele faz questão de liberar uma pergunta: quer ser curado? Por que Jesus faz isso? Isso me chamou muita atenção. Queridos, Deus, ele respeita isso. Tem gente que está na igreja que quer, levanta a mão, fala que quer ser liberto, mas na hora da libertação não aceita abrir mão das coisas. Tem gente que está na igreja, eu estou falando de pessoas que estão na igreja: Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Aí você recebe, para você poder receber, você tem que tirar isso, tirar aquilo, abrir mão. Não, eu não quero. Aí Jesus chega para ele e fala: você quer? Eu estou falando contigo, olho no olho. É papo reto, irmão. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Aí aquele enfermo responde, dependendo da sua versão, vai logo dizendo sim. Existem versões, como a nossa, a NVI, que ele respondeu apresentando as suas impossibilidades. Obstáculos, né? Existem pessoas hoje que estão respondendo à presença de Jesus com as suas impossibilidades, com os seus obstáculos, né, pastora? O que a senhora acha? Nós nos preocupamos, focamos tanto no problema, tanto na dificuldade, tanto naquela situação impossível, que a gente esquece da presença do Senhor. A gente não percebe a presença do Senhor. E aí a gente esquece que nós servimos a um Deus do impossível, a um Deus que quebra grilhões, a um Deus que vence gigantes, a um Deus que derruba muralhas, a um Deus que não está preocupado com a dificuldade, com o problema, mas Ele vai fazer se for da vontade dEle. E aquela multidão estava tão preocupada com querer se jogar no tanque para ser curado, aquele homem estava tão preocupado pensando em como chegaria aquele tanque, que ele nem percebeu a presença de Jesus passando ali. A Bíblia vai dizer que ele não chamou Jesus, foi Jesus que o viu. Porque às vezes o nosso foco está tão... A gente está tão focado na manifestação, né, pastor? Porque a água ali eles estavam vendo, né? Se manifestar, então ali estava o foco da situação. O foco está tão assim na manifestação, até o pastor Jorge botou um cântico antigo, né? Pastor Manuel, ele cantava, gostava: o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou. E aí quando o anjo do Senhor está passando, e as pessoas acham que eu só vou valorizar se eu ver, porque os meus olhos estão focados na manifestação. Querido, esquece
a manifestação e foca na presença. Porque enquanto os teus olhos estiverem focados na manifestação, você não consegue valorizar a presença. Porque simplesmente a palavra do Senhor vai dizer, conforme a pastora fez questão fez menção, ninguém ali reconheceu a Jesus. Ué, pastor, mas Jesus estava passando a multidão. Tinha uma multidão de enfermo, de coxo. E eles estavam focados, aguardando a descida do anjo, a movimentação das águas. Querido, eu vou falar para você, não aguarde Jesus voltar para mudar. Muda hoje, se arrepende hoje, confessa o nome do Senhor hoje. Não espera a porta abrir para poder se glorificar. Glorifica hoje. Não espera a cura chegar para poder agradecer. Agradece hoje. A manifestação pode não ser visível, mas a presença é palpável. Aleluia. Nós precisamos valorizar a presença, porque quando eu valorizo a presença, eu jogo fora tudo aquilo que me impede. E às vezes a pessoa fala que valoriza a presença, mas não se afasta daquilo que impede você estar com a presença. Se o que está impedindo você de estar, de você valorizar a presença é o seu dedo, corta o dedo e joga fora. Mas valoriza a presença. Se o que impede você de valorizar a presença é o seu emprego, então abre mão do emprego e valoriza a presença. Se o que impede você de valorizar a presença é o seu marido, é a sua esposa, querido, valoriza a presença. Valoriza. Amizade, pastor, mas é o meu melhor amigo. Seu melhor amigo é Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que ele é o amigo mais chegado que o irmão. Eu preciso valorizar a presença. E não, primeira presença, quando eu valorizo a presença, as manifestações são consequências da valorização da presença. E aí você vai pro culto. Vou pro culto hoje, que Deus vai, ó. Culto hoje vai ser, ó. Agora vai ser como? Ué, querido, você já vai pro culto pensando como vai ser as manifestações. Está errado. Rapaz, Josivaldo, manda abraço para sua esposa. Quero ver vocês em domingo em nome de Jesus. E aí você vai para o culto já pensando nas manifestações. Agora a diferença, não, eu vou para o culto porque Jesus está lá. Poxa, eu vou me dar. Eu vou dobrar os meus joelhos. Eu vou me quebrantar. Eu vou me prostrar aos pés de Cristo. Aí ele vai olhar para a sua atitude em relação à presença dele. E ele é quem vai determinar quais serão as manifestações daquele dia. Eu estou falando isso para você, querido, porque conforme o Anderson disse, o que vai fortalecer o teu casamento vai ser a presença de Jesus. Está todo mundo perdido. Quando o pastor Bruno estava, vou falar para vocês, o pastor Bruno esteve internado durante 10 dias. Eu cheguei para a médica, não foi para uma enfermeira, uma médica de anos de estrada, e perguntei para ela sobre, fiquei logo preocupado se era Covid ou não, ou se tinha alguma coisa a ver. A médica virou para mim e falou assim, olha, a Covid ainda é um campo desconhecido. Ela regalou os olhos, mas mediante isso não. Querido, por que eu estou falando sobre isso? O que fortaleceu o meu pai lá no hospital, no Barradó, foi a presença de Deus. O que fortaleceu não foi a medicação. A medicação ajudou. Mas se não fosse a presença, meu pai já não estaria aqui. O que direcionou a equipe médica foi a presença. Foi a presença. Foi a presença que direcionou a equipe médica. Foi a presença que fez com que os remédios dessem resultado, fizessem efeito. Foi a presença. A presença de Deus nos direciona. A presença de Deus nos dá o norte. E tem muita gente que está perdido nesse momento hoje. Hoje, dia 11 de março, tem muita gente perdida. E tem gente perdida na casa do Pai. Por quê? Está valorizando a manifestação. Valoriza a presença, querido. Valoriza a presença. Então nós precisamos entender que a presença chegou para aquele homem e falou assim, você quer ser curado? Eu estou aqui na sua frente.
Eu abri mão da glória, da minha glória, me fiz homem. Eu estou aqui andando. Eu olhei para você, eu gostei de você e estou te perguntando: você quer ser curado? Aí aquele homem apresenta os obstáculos para a cura. Porque aquele homem estava pensando assim: pô, para mim ser curado eu preciso que alguém me leve até lá. Mas a cura foi até aquele homem. Verdade. A cura foi até aquele homem. Ele estava tão preocupado com as impossibilidades que ele não reconheceu, né, a presença. Ele estava tão preocupado que ele não reconheceu. Sabe o que eu estou falando para você? Hoje a gente está fazendo, é uma live, é uma imersão. Para você pode ser algo simples, mas eu sinto Deus aqui nesse lugar, e eu sinto que Deus está aí contigo. Eu creio nisso, querido. Então entenda, para você pode ser simples, mas a presença de Deus está aí. Então reconheça a presença, responda à presença, honre a presença de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Compartilha com a presença as suas dificuldades, os seus problemas. Isso! Porque quando a gente não precisa focar no problema. A gente tem o problema, precisa ser solucionado? Precisa. Mas a gente não pode ficar assim: e agora? Como é que eu vou resolver esse problema? Ai, meu Deus, eu tenho que pagar uma conta. Ai, gente, esse juiz que nunca libera o processo. Gente, recorra à presença do Senhor. A presença do Senhor abre portas onde não tem portas. A presença do Senhor faz com que a gente se torne conhecido e os problemas sejam resolvidos. A presença do Senhor facilita as coisas nas nossas vidas. O Senhor é o nosso caminho. O Senhor é a nossa verdade. O Senhor é a nossa vida. Então valoriza a presença de Deus. Foque na presença, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Pastor, como é que eu valorizo a presença? Diversas formas, mas a principal é a obediência. O Senhor falou, tá lá no livro de Samuel: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obediência, obediência. E aí Jesus chegou para aquele homem e perguntou se ele queria ser curado. Ele apresentou as impossibilidades. Aí Jesus olhou para ele. Jesus olhou para aquela lista de impossibilidades. Olhou para ele e falou assim: levanta, vai. E do nada o milagre começou a acontecer. Você, assim como eu, como você, todos nós temos obstáculos no nosso dia a dia. Todos nós, não é, pastor? Temos frustrações, decepções, dores. Todos nós. Mas precisamos valorizar a presença. Porque em nenhum momento Jesus falou que isso não ocorreria. Pelo contrário, ele mandou ter bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por quê, pastor? Por quê, pastora? Porque quando a gente tem bom ânimo, a gente se reporta a nossa mente, o nosso coração, as nossas expectativas, deposita a nossa esperança, a nossa fé em Deus. Na presença de Deus. Pastor, como é que eu sei onde está a presença, querido? Tem um espelho perto de você, você que é filho de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: eu vou para o Pai, mas eu deixo em vós, em você, em mim, meu Espírito. A presença de Deus habita dentro dos filhos. Se você é filho de Deus, a presença de Deus habita dentro de você. Se você ainda não é filho de Deus, Deus está te dando uma oportunidade para você se alegrar e receber aquilo que ninguém recebe, só os filhos. Amém? Então vamos lá, dando continuidade, aí já está finalizando, e aquele homem foi curado. Só que para a gente poder fechar, Jesus deixa algo bem claro do que a presença muda a história. A presença, quando nos é apresentada, ela muda o nosso destino. Porque no verso 14, lê para mim, por favor, pastor, do verso 14, Jesus ele dá uma ordem de uma forma extraordinária. Mas antes da gente, a gente entrar nessa questão, eu preciso entender que aquela ordem foi um alerta. Porque se nós não vigiarmos, nós perdemos aquilo que recebemos. Né? Então, lê para mim, pastor, do verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Querido, Jesus perguntou quem era o pai daquele homem? Não. Jesus perguntou da onde aquele homem veio? Não. Mas Jesus curou e falou: deixe de
pecar. Porque Jesus já viu a história dele. Sabe, querido, uma coisa que eu aprendo é que quando a presença de Deus ela vem, quando a presença de Deus vem sobre a nossa vida, e quando nós recebemos algo, e todas as vezes que Jesus falou, vai, não peques mais, o que Jesus estava falando? Olha, sua vida mudou. Se você continuar por esse caminho, não tem mais volta. Sabe o que eu entendo também? Mas lá no início, estávamos comentando que Jesus perguntou ao homem, você quer ser curado? E quando chega nesse versículo 14, onde Deus vira para ele e fala assim, vai e não peques, não, deixe de pecar, a pergunta de Cristo para aquele homem, de você quer ser curado, não era somente curado fisicamente. Isso. Ele queria realmente, como você falou, curar a alma dele, salvar a alma dele, o coração, a ferida da alma. Porque quando Deus fala para ele, vai e não peca, é porque eu estou perdoando e curando os seus pecados. Isso. E esse pecado, Novalgina não tira. Não. Dorflex, aí meu sogro, meu sogro que toma Dorflex. Dorflex não tira, boldo não tira. Pecado, querido, só Cristo perdoa, só Cristo liberta. Então quando Jesus, pegando o gancho que a pastora falou, ser curado, quando Jesus lhe ofereceu a cura, foi de tudo. Eu curo a sua alma. Eu vou curar a tua alma, mas o teu Não. espírito agora está sendo liberado. Vai e não peques mais. Só que Jesus ele conclui, porque se você vai pecar, o pior vai te acontecer. Ou seja, existem práticas que cometíamos antes de Jesus, mas depois que eu aceito a Jesus, eu não posso cometer mais, porque se eu cometer, o pior pode acontecer. E o pior não acontece só pra gente, e o pior vem também para a nossa casa. Geração. Então, querido, entenda, o pecado foi perdoado. Nós fomos livres, hoje somos livres, não somos mais filhos da desobediência. Mas se eu abro mão disso e volto, como a Bíblia diz, a porca que voltou para a lama, aí eu entro no quê? Para que nada de pior lhe aconteça. Aí o pior já começa a acontecer. Aí a porca que voltou para a lama. A Bíblia fala sobre isso. Então nós precisamos entender, vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam recebendo de coração. A Bíblia é um constante aprendizado, ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Mas nós pedimos algo em Deus, e se você quiser compartilhar, assim como vários irmãos compartilham, é só colocar no comentário, né? Cadu botou também algo de esperar em Deus. Depois eu vejo aqui, né? Salmo 27, né? Espera em Deus, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração, porque eu espero aonde? Na presença, não espero na manifestação, eu espero na presença, porque é a presença que vai fortalecer o meu coração, né? Estarmos fora, a gente até anotou ali, estarmos fora da presença, estarmos dentro da presença do Senhor nos impede de pecarmos. Isso. E aí eu vou falar para você, a igreja, nós como igreja, eu não estou falando a parte doutrinária, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de nós como igreja. Nós como igreja hoje precisamos desesperadamente da presença de Deus. Precisamos da presença de Deus. Se nós não tivermos a presença, as nossas vidas serão vazias, os cultos serão sem vida, as músicas, por mais bem tocadas que sejam, serão sem unção, e as mensagens serão mortas, Frias, né? frias. Eu não estou falando de mensagem pentecostal ou não, ou underground, não. Eu estou falando de mensagem com presença. Porque não é não é a altivez da sua voz ou a forma do seu estilo de pregar que vai trazer a presença. Vocês estão me entendendo? Amém? Graças a Deus. E a palavra do Senhor também vai dizer em Deuteronômio 28:3, né? Lê para mim, por favor, pastora, Deuteronômio 28:3. Estarmos fora da presença, quando estamos fora da presença, nós pecamos. E quando estamos fora da presença, nós não conseguimos permanecer em retidão ao Todo-Poderoso, né? E aí, se eu estou em pecado e se eu não permaneço com meu coração reto para com Deus, querido, eu começo a dar brecha. E quando eu começo a dar brecha, eu começo a aceitar sugestão
sugestão atrás de sugestão. Porque eu vou falar para você, você que é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Senhor, o diabo ele não entra na tua vida, ele vai te sugestionar. 28:2. Deuteronômio 28:2. Lê para mim, por favor, pastor. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Querido, só ouve essa voz, a voz do Senhor, quem está na presença. Quem não está na presença, preste aqui, pastor. Quem não está na presença, isso é letra. Para quem não está na presença, isso aqui tudo é letra. A letra mata. O Espírito vivifica. Eu preciso da presença. Eu preciso porque a presença de Jesus vale mais na minha vida. Sabe, a vida é feita de oportunidades. Nós sabemos disso. A oportunidade que nós estamos tendo nesse período de pandemia é de valorizarmos a presença. A oportunidade que estamos tendo em crescer espiritualmente, em buscar Deus, em jejuar e orar. É agora. Então, querido, precisamos valorizar a presença. Valorize a presença, porque hoje Jesus está nos perguntando: quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Então, toma. Mas para que você receba a cura, não corra atrás da manifestação. Se preocupe em valorizar a presença. Porque quando você valoriza a presença, as manifestações são consequência. Quando a gente permanece na presença, as bênçãos nos alcançam. Deuteronômio 28:2. Deuteronômio 28:2. Deuteronômio 28:2. Deuteronômio 28:2. Quando permanecemos na presença, as bênçãos nos alcançam. Tipo assim, tu tá na tua casa, o interfone toca. Alô, é bênção para você. Eu creio, em nome de Jesus. O interfone, o telefone toca. É bênção, querido. A bênção do Senhor vai te alcançar. Receba aí. Eu vou falar para você. A bênção de Cristo já sabe o teu endereço. Amém. E já sabe a hora que você vai estar em casa. E vai chegar no tempo certo, na hora certa. Porque você está valorizando a presença. Amém. Amém? Amém. Estamos terminando. Mas antes disso, pastor, termina não. Termina Toma não? posse aí Tá para bom, sua vida. recebo. Que assim como Jesus viu aquele homem aguardando a bênção dele, Jesus hoje está vendo você Que isso, aguardando a sua bênção. E toma posse, porque Jesus te vê nesse momento. Não, fala de novo, pastor. Foi forte. Vai com tudo. Meu Deus! Assim como Jesus viu aquele homem à beira daquele tanque aguardando a sua bênção, hoje, nesta hora, ele te vê também. E você receberá aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, neste momento, em nome de Jesus. Que isso, hein? Deus viu aquele homem. Deus está vendo a sua vida, está vendo a nossa vida. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. Em nome de Jesus. Vamos valorizar a presença? Amém? Querido, eu quero, antes da gente finalizar, dízimo e oferta são culto a Deus. Amém. Eu sei que a gente já está num tempo, né? Que pastor, hoje são dia 11 e tal. Eu vou pedir a sua ajuda em oração. Nós temos alguns compromissos a serem quitados nessa semana ainda. Eu conto muito com a tua ajuda. Eu acho que esse ficou grande. Não tem o menorzinho? Esse tem. Eu conto muito com a sua ajuda em oração. Primeiro, a sua ajuda em oração. Oração. E eu creio no poder da oração. Então, assim como nós temos que honrar compromissos, eu creio que todas as igrejas que pregam e que vivem a verdade também precisam honrar compromissos. Então, nós levantaremos um clamor agora pela bolsa apostólica da casa do Senhor, crendo que tudo vai acontecer, que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E uma das bênçãos do Senhor, é riqueza de sabedoria, riqueza de inteligência. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata, mas Deus ele tem amigos. Então eu estou olhando agora pela tua vida. Está aí os dados bancários da igreja. Nós colocamos nos comentários e colocamos também. Aí tem a tarde, Banco Santander, tá pequenininho, mas dá para ver, né? Banco Santander, agência, conta, o CNPJ da nossa igreja. Se você sentir de Deus e puder ofertar, nos ajude em oração. Eu conto com a tua ajuda.
E nós vamos orar agora pela Bolsa Apostólica. Feche os seus olhos, tá? Curve a sua cabeça e vamos apresentar a Deus. Porque uma das coisas que eu tenho falado lá na casa é da lealdade. E só é grato aquele que é leal. E uma das formas, pastora, da gente expor a nossa gratidão, da gente revelar, exteriorizar a nossa lealdade, é sendo fiel no dízimo, na oferta. Gratidão é resposta. Voto, gratidão é resposta. Uma das respostas que você pode dar à presença é a gratidão. Então, nesse exato momento, está aí os dados bancários da igreja. A igreja tem Pix também. O Pix da igreja é o CNPJ da igreja, tá? A gente tem que fazer até uma máscara agora com Pix, né? Então, uma das respostas que você pode dar em relação à presença é a sua gratidão. A sua igreja local, tá? Qualquer outra igreja que o Espírito Santo te impulsionar, te direcionar, que não sejamos guiados pela emoção, mas que sejamos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós. Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Deus, eu te agradeço pela vida de cada um, dos dizimistas, dos ofertantes, dos parceiros ministeriais, pessoas que o Senhor tem levantado para abençoar aquela casa. Tu sabes, Senhor, dos nossos compromissos, principalmente nessa semana. O desejo do nosso coração em preparar essa sala das crianças para domingo, em abençoar a ação social, entre outras questões. Tu sabes. Agora eu te peço, envia uma bênção, Senhor, uma unção, algo, ó Pai amado, para estremecer, ó Pai amado, que possa servir de testemunho. Levanta, Senhor, o homem para abençoar o próprio homem. Ajuda a Bolsa Apostólica da nossa igreja. Ajuda a Bolsa Apostólica das Assembleias, das Batistas, Presbiterianas, Wesleyana, Metodistas, as Nova Vidas, Senhor Jesus. Ajuda, Senhor Jesus, a Igreja Universal. Ajuda, Senhor, a Bolsa Apostólica de todas as igrejas que pregam e que vivem a verdade. Essa é a nossa terra, ó Pai amado. Outras igrejas que têm outros nomes, mas Tu sabes, Senhor, o endereço de cada igreja. Levanta ajudadores, levanta, Senhor, investidores, Senhor. Levanta, ó Pai amado, com mão forte. Envergonha, Senhor Jesus, Satanás, Pai. Rompe agora e quebra toda a dificuldade. Toca nos corações, ó Deus. Que sejamos, Senhor, movidos pelo Teu Espírito. Que esse momento da oferta, a Tua igreja possa entender que é o momento de mostrar a lealdade, de responder com gratidão à presença de Deus. A Tua presença vale mais na nossa vida, Pai. Colocamos diante de Ti agora os nossos governantes. Olha para o Bolsonaro. Olha, Pai, para Eduardo Paes, para o governador. Olha, Pai amado, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Belo Horizonte, para todos os outros estados dessa nação. Ó Deus, tem misericórdia. O Brasil, Senhor Jesus, está sendo conhecido como um dos epicentros globais, Senhor, dessa doença. Mas nós cremos que a presença do Senhor pode mudar tudo. E agora colocamos diante de Ti a nossa nação. Vento que vem dos quatro cantos começa a soprar agora. A soprar inteligência, a soprar sabedoria nos nossos governantes. Começa a soprar e repreendemos agora todo espírito de confusão, todo espírito de murmuração. Que o Senhor possa liberar agora uma unção, uma graça de saúde nos hospitais, uma graça de saúde sobre todos aqueles que estão acamados. Muda esse quadro, Deus. A nação geme com dores de parto e clama a Ti. A Tua palavra diz: chorem os ministros. E agora nós choramos contigo, clamamos, Espírito Santo, e rogamos a Ti. Clamamos pela nossa nação, Pai. A cada pai agora que está desesperado porque o seu filho está no leito de hospital. A cada filho que está desesperado porque o seu pai e a sua mãe estão acamados. Pessoas que já tiveram perdas, Senhor. Nós clamamos agora: tem compaixão. Toca agora, Espírito Santo. E, ó Pai amado, basta uma palavra Tua e faz cessar essa pandemia. Faz cessar, Senhor, agiliza, ó Pai amado, o processo, ó Pai amado, das vacinas, Deus.
Que as pessoas sejam vacinadas. Que, ó Pai amado, repreendemos todo esse espírito de confusão na liberação das vacinas. Faz soar o som de alegria, Deus, e de renovação, Pai. Crendo no nome de Jesus, é que suplicamos, é no nome de Jesus. Crendo no agir de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Ó, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Eu creio, você que foi abençoado por essa palavra, tá? Não pelo pastor Tadeu, não pela pastora Liliane, é Deus. É Deus. Quero te pedir um favor, compartilhe essa palavra. Se você não souber como compartilhar no Face, não se preocupa. Daqui a pouco o Cadu, meu cunhado, ele vai colocar lá no YouTube, na página do YouTube, entra lá. E aí tem um link que você consegue compartilhar, uma setinha, compartilhar no YouTube, que você consegue compartilhar tanto por Zap quanto por qualquer outro meio. Nova Jerusalém Taquara. Você digita Nova Jerusalém Taquara, vai lá, compartilha essa palavra, seja um agente de multiplicação. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho para que cada postagem nossa você receba uma notificação e você pode desfrutar das bênçãos da palavra do Senhor Jesus. Página no YouTube, igreja Nova Jerusalém Taquara, entra lá. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Você tem uma noite de paz e de alegria. Amém. Tá? Eu quero te ver, vou relembrar. Sábado, 16h30, reunião das mulheres, Avenida dos Mananciais, 995 Taquara. Domingo, Santa Ceia, você está convidado. Sua melhor roupa, seu melhor perfume, varão, varoa, as crianças se inscrevam com a Diaconisa Angélica. Se você ainda não se inscreveu, entre em contato. Pastor, não tem o telefone da Diaconisa Angélica, procure a Diaconisa Sandra, que é a nossa secretária, tá? Ela vai te ajudar, com certeza o dela você tem, com certeza. Então, querido, vou te pedir um grande favor, não se esqueça, domingo Santa Ceia, a partir das 16h30, seja grato, vamos lá, respeitando as normas, vamos juntos sentar à mesa do Senhor. Você tem uma noite de paz, de alegria. Bíblica, 10 horas. E sábado, domingo, escola bíblica dominical. A irmã Patrícia já ia falando, não falou da escola bíblica. Domingo, escola bíblica dominical, 10 horas da manhã. Nosso tema para esse mês é de renovação. Deus falou o nosso espírito. Renovação. É tempo de buscarmos em Deus a renovação. Renovação espiritual, renovação de unção, renovação dos votos da noiva para com o noivo. Renovação de alegria, renovação de esperança, renovação de mente. Então esse é o tema para o mês de março. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus recaiam e estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa. E a igreja que crê, acredita e recebe, em nome de Jesus, em uma só voz, diz amém. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, querido. Fique em paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma noite de descanso, de renovo para a sua vida, e que a sua noite possa ser de paz e o seu dia de amanhã muito mais do que abençoado do que foi hoje, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, muito obrigada por estar conosco aqui até agora. E não esquece, compartilha, fiquem em paz. Beijo para todos. Somos família, somos igreja.